essa passagem, eu não entendi nada, mas já faz muitos anos. Ou seja, eu passei por cima dela e não entendi nada. E Deus me levou a ler novamente alguns dias atrás. E falou para mim assim: fala para a minha igreja. Eu estou falando para a igreja de você. Estou falando para você e falando para mim também. Que é para eles, todos que estiverem ali, dedicar o máximo de atenção e analisar, porque essa mensagem é para analisar, fazer uma análise, porque eu quero que seja assim, e não pode ser diferente. Então você vai ler comigo, vai prestar atenção, vai começar a analisar, e no fim, quando você for embora, você vai analisando e vai se orientando com o Espírito Santo. Vamos ver. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não os coloques na água. Comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. 3. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: 4. Toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, levanta-te, vai ao Eufrates, esconda-o ali na fenda de uma rocha. 5. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. 6. Sucedeu que ao fim de muitos dias, que ele disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, toma dali o cinto que te ordenei que o escondesse ali. 7. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Meu Deus, meu Pai, só a sua graça e a sua misericórdia e o meu temor para me dar sabedoria nessa palavra e fazer com que a tua igreja entenda o que é que o Senhor quer falar com ela através de mim. Em nome de Jesus. Pode ser. Deus estava mostrando para Jeremias, estava dando uma revelação para Jeremias, passando para ele uma visão, através de uma parábola, porque Deus trabalha da forma dele, e por ele trabalhar na forma dele, muitas vezes nós não conseguimos entender Deus. E dependendo da situação, eu creio que nós só temos que perguntar para Deus: o que é que o Senhor quer com isso? O que é que o Senhor quer de mim? Qual seria a interpretação dessa passagem? E Deus vai falar. Ele vai nos revelar. Ali, igreja, Deus estava passando para Jeremias também um ato simbólico, uma simbologia. E a simbologia ela é difícil para entender. E tem coisas que Deus faz através de simbologia que nós nunca
e põe sobre os teus lombos, mas não coloca na água, não lava o cinto. Jeremias e o cinto. Eu imagino que o tempo daqueles profetas, eles tinham que se virar, no sentido bom da palavra, mas Deus queria do jeito que ele falava para se fazer. Eles tinham que se virar. Deus passava para eles a mensagem e eles tinham que se virar. E eu creio que até aí Jeremias conseguiu entender muita coisa. Comprar um cinto, pôr sobre os seus ombros, não lavar o cinto na água, não colocando na água. Tem coisa que é difícil de entender, irmãos. Tem coisa que é uma dificuldade, parece quando tudo está perdido. Deus vai lá e resgata e traz a vitória. Mas tem que haver uma obediência. Tem que haver um entendimento. Tem que haver uma interpretação. Eu ouvi hoje um pastor que estava dando um estudo sobre o Apocalipse e ele falava assim: olha, quando você estiver passando por uma situação que não se resolve, você já jejuou, já orou, já falou, já pediu, já clamou, você tem que fazer assim: obedecer a palavra que vem até a sua vida. Entra no seu quarto, isso é para você e para mim. Fecha a sua porta e fala com Deus em silêncio, e Ele responderá publicamente, mas Ele vai resolver. Quem que Ele trancar a porta e falar em silêncio? Você não precisa falar nada, você simplesmente vai deixar Deus ler o seu coração e a sua necessidade. Então imagine por essas e outras passagens o que é que Jeremias não viveu para poder entender essa pregação que Deus fez para ele, essa passagem que Deus deu para ele. Olha, irmãos, talvez para entender melhor essa mensagem a gente tinha que conhecer, estudar muito a situação do povo de Israel, do povo de Judá, a desobediência, a rebeldia e tantas coisas que eles faziam que não agradavam a Deus e Deus castigava. Deus batia, Deus cobrava, Deus colocava situações difíceis para aquele povo, para chamar o povo para ele, para fazer com que o povo entendesse o que ele tinha para passar, o que ele queria fazer na vida daquela nação. E nós vamos trazer um pouco para nós. Deus quer fazer maravilhas na nossa vida, nos dias de hoje. Na igreja, Ele quer fazer o melhor. E às vezes alguém pergunta, alguém questiona, como lá no passado é questionado: mas por que, se Deus pode tudo? Ele pode tudo, mas Ele age muito quando nós decidimos aceitar o que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer. E o povo de Israel, quando as coisas apertavam, eles maquiavam um pouco, faziam alguns problemas, depois erravam de novo. Então, o que é que Jeremias tinha que fazer com o cinto? Ele tinha que pegar o cinto, ele tinha que ir a um lugar determinado por Deus, conforme a palavra do Senhor, e colocar sobre os seus lombos e chegar lá no Eufrates. Eufrates é o rio que tem em Israel, lá no rio Eufrates. Você vai chegar lá e vai colocar esse cinto no lugar que eu vou te mostrar e já te ordenar para ele. Eu vou ler daqui a pouco para você entender melhor. Vou tentar no Espírito Santo para que você entenda essa mensagem, que é um pouco complicada, mas você entende. Um cinto de linho. Eu chamo sua atenção para
falou com Jeremias que era um cinto de linho. Ele estava dando uma lição no povo de Israel através de uma parábola. Ele estava ali preparando para o povo de Israel uma lição através de uma parábola, uma lição prática que vai servir para você e para mim nessa noite, em nome de Jesus. Deus considerava e queria que aquele símbolo representasse para o povo uma revelação de que Deus queria todos os envolvidos presos pelo símbolo. Quem está entendendo? Ou seja, Deus queria envolver toda a nação e prender o símbolo para o povo ficar do lado dele. E eu digo que é hoje para a igreja prender o povo a ele, usando símbolo, uma parábola, um símbolo espiritual, e juntar todo mundo, prender o símbolo e ter o povo só para ele. Deus quer isso hoje. Deus quer atrair o povo. Então aquele símbolo de linho era o símbolo que o Senhor queria usar, simbolizando o relacionamento de antigamente entre Deus e eles, quando eram fiéis. Irmãos, fidelidade para Deus vale muito. A fidelidade para Deus vale muito. Chegou o tempo. Que Deus considerou aquele povo inútil, ou servia ou não servia para nada. Deus considerou a nação de Israel uma nação que para ele não tinha mais utilidade, um povo inútil. E o que Deus fez? Deixou o povo fazer o que eles achavam que deviam fazer, que achavam que estavam fazendo certo. Deixou à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou se Deus abrir mão e falar assim: eu vou dormir, ou eu vou viajar, ou eu vou tirar festa, e deixa esse povo entender e fazer o que eles acham que querem? Se acontecer isso, o que você acha que vai acontecer com o mundo inteiro? Hein? Vai virar o quê? Uma desordem, como já está mais ou menos desse jeito. Então Deus abandonou o povo, eles são inúteis, eles são fiéis, e eu abandono esse povo, eu deixo essa nação. É um tempo que vai se tornar um tempo muito ruim, inútil. Então Deus deixou o povo, cada um fazia o que queria. Olha, é bom que você comece a entender essa mensagem assim: Deus não aceita quando nós fazemos o que nós queremos. Ele tem uma promessa. Ele cobra alguma coisa. E essa mensagem poderia ter vários temas, mas eu posso também dizer para você que o tema é a cobrança para o final dos tempos. Deus está cobrando. Essa mensagem foi pregada lá para o povo. Deus me deu essa sabedoria para pregar hoje para o povo, que Ele quer preso a Ele. Fala para o seu irmão: Deus quer você preso a Ele. Pensa um pouco o privilégio, a misericórdia e o amor de Deus para conosco nesse mundo. Pense, para assim mesmo. Você não vai chegar ao denominador comum, porque ninguém consegue entender, ninguém explica Deus. Nunca ninguém vai conseguir explicar Deus. Cada um fazia o que queria, e eles faziam o que queriam e achavam certo.
Nós estamos vivendo mais ou menos assim hoje, no meio dos cristãos, no cristianismo, até no nosso estado maior, daqueles que lideram. O que você acha? Só vou dizer uma coisa, irmãos. Isso para o povo sou caro. E se Deus quer alguma coisa muito simples para você entender, nós vamos ler aqui o versículo 7 novamente. Passaram alguns dias, como diz a palavra de Deus, Deus falou com Jeremias: vai lá, Jeremias, onde você colocou o cinto. Irmãos, essa mensagem é inteligente, é mensagem para usar muito a inteligência para entender a razão que Deus realmente queria através de uma parábola, de uma revelação. E fui ao Eufrates e cavei, tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido. O cinto não prestava para mais. O cinto não prestava para mais nada. Ele comprou o cinto, fez o que Deus mandou, o cinto não prestava para mais nada. Agora, o versículo 8. E então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Deus chamou ele, conscientizou ele: está vendo o cinto que você comprou novinho, que você não lavou, você não molhou, você guardou, fez o que eu mandei, escondeu, e agora você foi lá e tirou o cinto, ninguém mexeu nele, ele ficou guardado. Mas sabe por quê? Olha aqui. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor. Isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo. E vai mexer com você agora. Vai mexer com cada um de vocês agora. Porque assim disse o Senhor a Jeremias, no versículo 9: do mesmo modo farei apodrecer. Do mesmo modo que esse cinto apodreceu por esses dias guardado, aonde um lugar que nada tocava, que nada ia prejudicar, mas ele guardado, ele ficou ali e apodreceu. Da mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus está pelejando e tendo muita paciência com o ser humano. Deus está pelejando e tendo muita paciência com o ser humano. Continuando, e há muita soberba aqui em Jerusalém. Eu vou, assim como apodreceu esse cinto, vai apodrecer a soberba em Judá, e há muita soberba aqui em Jerusalém. Deus está mostrando que isso tudo está na minha mão. Agindo eu, quem pedirá? Eu trarei, mas eu também enviarei. Eu vou mostrar para esse povo o quanto custa a desobediência. Hoje nós estamos vivendo uma situação que há alguns anos atrás, 30, 35, 40 anos, você conseguia definir um cristão no meio de 1000 pessoas. Hoje você não define, porque está tudo misturado. E Deus quer o povo preso ao cinto simbólico dele.
que você quer? Quer que continue lendo ou quer que eu pare de ler até o versículo 9? Vai lá. E não é pouco. Mas vamos lá, versículo 10. Vamos fazer o que Deus colocou. Esse povo maligno. Isso foi Deus que falou, irmãos. Isso me balançou, mexeu comigo. Olha o que Deus falou com um profeta. Esse povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras. É a mensagem do silêncio, é a mensagem do raciocínio, é a mensagem da inteligência e é a mensagem para si pensar. Esse povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração. Até aqui eu quero pedir para que você saia daqui pensando: eu vou mudar a história espiritual. Levanta a sua mão para o céu e fala: Deus, eu vou mudar a minha vida espiritual. Estou falando para Deus: eu vou mudar a minha vida espiritual. Depois, daqui a pouco, eu vou falar uma coisa para você. Segundo a dureza do seu coração, e andam após deuses alheios para servi-los. Deuses alheios para servi-los. Olha aqui. Tem legiões de demônios que estão ditando as regras, os costumes, desenhando roupa para as pessoas vestirem e danificando o corpo que nós temos, que é a imagem de Deus. São deuses alheios, são modas, os bichos simples, irreal e caro, são modas que o mundo está trazendo e que a igreja não pode deixar entrar na vida dela. Isso vai trazer consequências. Isso vai trazer consequências. Eu estou pregando para você. A Bíblia diz assim: venha como está. Mas depois que você veio, conheceu o sacrifício da cruz, conheceu a trajetória de Jesus de salvar a sua vida, venha como está. Você conheceu, você sabe como é que você deve se comportar. Você não pode misturar com as modas que o mundo está pegando. Deuses alheios estão dominando. Você sabe o que é que eu estou falando. Tem pessoas que você conheceu, e se você encontrar com ela hoje, sabe falar quem ela é, você não conhece ela. Está toda deformada. Isso não está agradando a Deus. Como aquele cinto aconteceu, assim está acontecendo na terra. Inclinar-se diante deles, ou seja, para servi-los, inclinar-se diante deles, será tal como esse cinto. E o povo não está conseguindo entender qual é a intenção de Deus.
qual é a intenção de Deus nessa terra. Eu não sei se eu mostro o 12, mas eu vou ler o 12. Portanto, diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? 13. Mas tu dizes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra. Aí já saiu de Israel, de Jerusalém, de Judá, já prometeu a maldição para a terra. E aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, aos sacerdotes, aos profetas e a todos os habitantes de Jerusalém, versículo 14, para fechar aqui: e lhes farei um pedaço atirando contra os outros, e juntamente os pais e os filhos, diz o Senhor: não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Resumindo tudo, Deus está dizendo: eu vou destruir aquele que não fizer o que eu quero que faça. Entendeu? Posso parar de pregar? Posso parar? Posso parar? Vou dizer a vocês e colocar na sua mente, no seu coração: a partir de hoje, eu não posso fazer mais o que eu queria e achava certo. Nós estamos fazendo a corrente da família. Minha família no altar de Deus. É uma oportunidade que Deus está dando para que, através da nossa luz em nossa família, nós possamos mudar muita coisa. Mas essa igreja não está entendendo a oportunidade. Então, essa mensagem estou incluindo também. Quarta-feira, Deus está dizendo a vocês: quando me obedece, passa para a minha responsabilidade de fazer o que eu quero fazer. Mas quando não me obedece, sabe o que as pessoas estão deixando para clamar quando já não tem mais saída? É melhor obedecer do que sacrificar. É o que eu acho que não custa nada nós estarmos aqui na quarta-feira, apresentar a carteira, escrever o nome, receber a missão e colocar nossa família no altar de Deus. E eu venho pensando nisso, descendo ela e ir achando assim, e pedindo assim, e perguntando para Deus, e Deus, através dessa mensagem, também está dando uma resposta. Irmãos, você é a luz da sua família. Sai daqui com o seu coração aberto. E quarta-feira vocês vêm colocar sua família no altar de Deus. Aqui vou ler de novo. Juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor: não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Ou seja, eu vou ter que destruir. Acorda, igreja, enquanto é tempo. E valorize essa oportunidade que Deus está nos dando de colocar nossa família no altar de Deus. Porque Ele fez uma promessa para Abraão, e Abraão saiu da terra que ele estava, você conhece a história, 5
simplesmente por uma coisa: ele confiou no que Deus falou com ele. Ele acreditou, mais nada, ele saiu, acreditou. E Deus então falou para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Está entendendo? É muito difícil ter que falar com você e revelar para você que às vezes uma mulher grávida, o filho dela já está vivendo dentro do seu ventre o negativo. Porque ele visita a vontade dos pais dos filhos. Planta, para que você não venha se incorrer nessas revelações de Deus. Planta, para que você tenha uma família que não será destruída, mas que será uma família abençoada. É isso que Deus quer. Então nós caminhamos para o finalmente. Jeremias 14, 7. Está batendo. Posto que as nossas maldades testificam contra nós. Põe a mão assim. Fala assim, irmão. Põe a mãozinha e fala assim: o quê? Talvez isso vai fazer você entender melhor. Posto que as nossas maldades testificam contra nós. Ó Senhor, age por amor do teu nome. Jeremias, Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicarão, ou se multiplicaram contra ti, pecamos. Posso dizer a você, terminando, Deus não está satisfeito com o povo que Ele colocou na terra, com a imagem e semelhança dele. Arrependei-vos, porque amanhã Ele fará maravilhas no nosso meio. Arrependei-vos, porque amanhã Ele fará maravilhas no nosso meio. Tudo que o ser humano faz contra os princípios de Deus recai sobre a sua própria vida. Tudo que o ser humano faz contra os princípios de Deus, contra aquilo que Deus não aceita, e o ser humano continua insistindo, quem disser também vai se dar mal, recai sobre a sua própria vida. O mundo está enfrentando as calamidades que ninguém pensava que iria enfrentar. O mundo inteiro está enfrentando as calamidades. Em cada lugar acontece uma desgraça maior do que a outra. Em cada lugar acontece uma cobrança e as pessoas não entendem. Vou te perguntar só uma coisa: em algum momento na sua vida você chegou à imaginação de que um mar poderia sair do leito dele e invadir uma cidade? Você já pensou nisso? Aconteceu não? Entrou lá no Rio de Janeiro, lá saiu do leito, entrou aqui a Copacabana fora, entrou para dentro da rua, foi destruído. Deus é Senhor, e quando Ele dá ordem, ninguém consegue impedir. Por quê? Por causa dos pecados. Dele. 14, 21. 14, 21. Não nos rejeites por amor do teu nome. Quem está no controle lá, deixa aqui sensível, tá? Que nós vamos fazer uma coisa. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desonres o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Fica de pé.
Vamos levantar um clamor a Deus aqui nessa hora.